Quando você cai de mau jeito e se machuca, pode ser que aquela região fique muito dolorida. Se essa dor não passa durante um bom tempo, além disso está associada a um inchaço no local, vermelhidão, e você vai procurar ajuda médica, muito provavelmente você será encaminhado para uma sala de raio-x. Você já deve ter passado por esse procedimento várias vezes na vida, até mesmo dezenas de vezes. Ali nós conseguimos ter uma dimensão de como está o estado dos nossos ossos. Podemos identificar se ocorreu uma fratura, uma pequena fissão, apenas uma torção. Podemos analisar o grau de integralidade dos nossos ossos. Esse é um procedimento muito comum, poderíamos dizer que quase banal. E por ser exatamente comum, nós não prestamos mais atenção em quão maravilhoso ele é. Nós conseguimos ver como estão os nossos ossos por dentro. Nós conseguimos com isso identificar se existe uma lesão, avaliar o grau dessa lesão, identificar a posição exata e a partir daí seguir uma terapia adequada e recuperar os nossos movimentos. O homem responsável por nos dar essa técnica, ele é muito pouco conhecido. Você pode ter utilizado o raio-x dezenas de vezes, mas não sabe o nome do homem que o descobriu. O mais interessante é que esse homem, quando descobriu o raio-x, ele estava no estreito caminho entre a sanidade e a loucura. Aliás, ele próprio achou que estava louco, que estava vendo fantasmas. A descoberta do raio-x é extremamente interessante e como infelizmente nós nem conhecemos o nome do seu criador, é por esse motivo que eu estou trazendo o vídeo de hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho de Wilhelm Conrad Röntgen, especificamente no momento mais importante de sua vida, onde literalmente achava que estava ficando louco. Nossa história começa no ano de 1895, na Alemanha mais uma vez. Röntgen, ele não era exatamente um homem reconhecido por vários experimentos, por ter desenvolvido uma teoria, não. Até essa data, inclusive, ele não tinha feito nada além do que uma pessoa da idade dele, em torno dos seus 50 anos, teria feito. Ele próprio nunca havia criado nada de novo, mas ele gostava muito de experimentos. E ele se empenhou muito em reproduzir alguns experimentos já descritos naquela época. Em especial, um chamava muito a atenção dele: as ampolas de Crookes. Esse é um termo conhecido para quem, por exemplo, estuda química ou física, mas tentarei descrevê-lo brevemente. A ampola de Crookes é um tubo de vidro selado, onde no seu interior fazemos um vácuo. Eventualmente nós podemos preencher com um determinado gás, mas o importante é que dentro o ar está extremamente rarefeito. Na parte interna desse tubo existem dois eletrodos que podem ser conectados a uma fonte. Quando ligado a essa fonte é possível observar um brilho no interior desse tubo. Esse brilho chama muita atenção. Hoje nós diríamos que é muito parecido com os efeitos especiais. No final do século XIX, isso era algo realmente fantástico. Esse brilho apresentava várias propriedades. Foi extremamente estudado e alguns anos depois possibilitou a descoberta do que hoje nós chamamos de elétrons. Mas não é por esse caminho que nós vamos seguir, não. Os tubos de Crookes, ele tem uma história muito rica, mas hoje vamos ficar com o trabalho de Röntgen. É muito importante ressaltar que, como esse tubo chamava muito a atenção dos cientistas na época, ele passou por várias modificações, a troca do eletrodo interno, a modificação do gás no seu interior e algumas mudanças estruturais. O que estava chamando a atenção de Röntgen em 1895 foi uma outra versão desse tubo. Foi quando ele apresentava uma pequena janela, uma espécie de uma saída, só que essa janela era tapada com papel alumínio. Quando isso é feito, é possível observar que essa radiação consegue atravessar o alumínio. O brilho acontece na região exterior, mas logo que esse brilho sai, ele acaba sendo extinguido. Ele não consegue nem chegar, por exemplo, a uma chapa fotográfica ou um anteparo alguns centímetros depois. Parece que esse raio ele fica encerrado, ele só pode existir dentro do tubo. O meio externo pode-se dizer que é venenoso, que é tóxico para ele. Essa versão do tubo de Crookes chamou muita atenção do Röntgen, só que ele decidiu fazer algumas modificações. Ele pegou o tubo, envolveu ele todo com cartolina preta, de tal forma que não saía radiação para a área externa. A única parte que ele não envolveu com cartolina preta foi exatamente a janela de alumínio. Além disso, ao invés de utilizar uma chapa fotográfica para registrar se haveria saída de radiação pelaquela janela, ele utilizou um pedaço de cartolina, uma placa, enfim, e pintou
com uma tinta à base de bário luminescente. Em essência, se saísse radiação, essa placa iria brilhar. Se não saísse radiação nenhuma, não seria emitido brilho algum. Röntgen então havia montado seu aparato para ver o que aconteceria. Então, ligou a chave. Quando isso aconteceu, ele percebeu um brilho na sua visão periférica. Röntgen era daltônico, não conseguia distinguir muito bem as cores, mas esse brilho ele conseguiu perceber. Estava a alguns metros de distância, em cima da sua mesa. Ele havia deixado alguns pedaços de cartolina que não havia utilizado pintado com a tinta à base de bário. E era esse pedaço de cartolina que estava brilhando. Mas isso estava a metros de distância do seu aparato, do seu tubo de Crookes. Bom, poderia ter sido um pouco de radiação solar. Olhou ao redor, não tinha nenhuma fonte de radiação, apagou todas as luzes, não tinha absolutamente nenhuma fonte de radiação externa. Quando ele liga a chave mais uma vez, de novo, a cartolina brilha. E uma terceira vez, a metros de distância, ele vê o brilho. De alguma forma, estava vazando radiação por aquele tubo, mas ele não conseguia entender o porquê. Ele sabia que os raios catódicos, aquela radiação colorida dentro do tubo de Crookes, ela não sobreviveria a centímetros saindo do tubo. Como é que poderia chegar, por exemplo, na sua mesa, a metros de distância? A única fonte de radiação só poderia ser o tubo e estaria saindo, talvez, por aquela janela de alumínio. Ele precisava agora, então, confirmar se a radiação realmente estava vindo daquela janela. Ela estava tapada com alumínio, mas era necessário um objeto mais denso. Olhou ao redor, viu na sua mesa um livro e foi tapar aquele orifício com o livro. Nesse momento, a vida de Röntgen mudou bruscamente. Isso porque, no anteparo mais próximo, ele estava conseguindo ver o brilho de uma chave. Sim, ao colocar o livro ali, ele viu uma chave projetada, com uma definição talvez não muito adequada, mas ele conseguiu ver exatamente o perfil de uma chave no anteparo, na placa pintada com a tinta de bário. Ele tirou o livro, simplesmente a chave desapareceu. Colocou o livro de novo e estava ali, a projeção da chave. Isso porque essa chave estava dentro do livro, ele colocou como marca-texto. Nesse momento, Röntgen não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele literalmente achava que estava alucinando. Ele estava conseguindo ver o que estava dentro do livro, um objeto sólido e opaco. Pegou outros objetos, tentou tapar e sempre algo projetava no anteparo. A sua última saída foi tapar com a própria mão. E ao segurar com bastante força aquele tubo, ele conseguiu ver os seus ossos projetados no anteparo, falange por falange. Ele estava vendo como era a sua mão por dentro. Quando ele observou isso, ele tinha certeza. Caiu na loucura. Aquilo não poderia ser real. Como que ele poderia enxergar os seus ossos? Como que ele poderia ver como era o seu corpo por dentro? Röntgen, apesar de achar que estava alucinando, que literalmente estava louco, decidiu agir como cientista e aplicou um método científico. Viu todas as possíveis variantes, repetiu esse experimento vez após vez, mas a cada vez ele achava que estava ficando louco. Se trancou no seu laboratório por 7 semanas, literalmente 49 dias. Sua comida vinha na porta como se fosse um prisioneiro. Comia rápido, resmungava alguma coisa para voltar para o seu experimento. Depois de 49 dias e anotando tudo o que ele havia observado, ele decidiu convidar sua esposa a seu laboratório, Berta. Sem explicar o que estava fazendo, ele pediu gentilmente que sua esposa colocasse sua mão entre o tubo e o anteparo. Para surpresa de Berta, ela conseguiu ver os seus dedos no anteparo, viu suas falanges, viu seus ossos e, o que chama mais atenção, viu o seu anel projetado no anteparo. Ela achou simplesmente que aquele ambiente estava dedicado à morte. Aquele ambiente estava sendo rodeado por fantasmas. Como que ela conseguiria ver uma imagem daquelas? Quando Röntgen viu o desespero no rosto de sua esposa, ele sorriu. Satisfeito, ele teve a certeza que ele não estava louco, que ele não estava maluco. Que tudo aquilo que ele havia observado durante aquelas 7 semanas, de fato, havia acontecido. Tudo estava documentado. As variantes foram estudadas. Reproduziu inúmeras vezes seu experimento. Ele havia descoberto como ver o corpo por dentro. Mesmo não sabendo a natureza real daqueles raios,
Inclusive, por não saber, ele deu o nome de raio-x. Ele acabou publicando seu artigo e foi uma das maiores contribuições já feitas na história da ciência. O sucesso foi tão grande que os raios-x passaram a ser chamados, em vários outros países, de raios Röntgen. Röntgen não estava louco. Por mais absurdo que fosse, ele havia descoberto a forma de enxergarmos nossos ossos. E com isso, dá para se imaginar, abriu-se um caminho enorme para várias áreas de pesquisa. Röntgen teve seu trabalho reconhecido ainda em vida. Além de terem dado seu nome a esses raios, os raios Röntgen, ele em 1901 foi reconhecido pela comunidade científica, ganhando o Prêmio Nobel de Física. Esse seu experimento possibilitou que alguns anos depois, no início ali dos anos 20, Moseley o aplicasse diretamente aos elementos e com isso provocasse uma revolução na tabela periódica. Graças ao domínio dos raios-x, que hoje nós consideramos que o número atômico é o que caracteriza um elemento químico. Em 1911 viria talvez a maior de suas homenagens póstumas. Ele teria seu nome eternizado na tabela periódica. O elemento de número 111 tem seu nome em sua homenagem, Röntgênio. A difração de raio-x é uma técnica utilizada no mundo todo por químicos e físicos para nós termos uma ideia da estrutura molecular. Mas com toda certeza, sua maior contribuição foi de fato na medicina. Todos nós já nos beneficiamos do seu trabalho. Quando fraturamos um determinado osso, quando quebramos um braço, quando deslocamos a falange de um dedo, e sabemos exatamente como ocorreu a fratura, como está a sua condição, e a partir daí termos a terapia adequada para recuperarmos o nosso movimento, nós só temos isso graças ao trabalho de um homem que achava que estava ficando louco, quando na verdade ele estava mudando o mundo. Então, nada mais justo que Röntgen tenha o nosso reconhecimento e o nosso profundo agradecimento. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da vida de Röntgen, em especial no seu momento mais importante, a descoberta do raio-x e como isso impactou a nossa vida. Para manter essa série de vídeos, eu tenho pedido uma meta de likes, geralmente 500 likes, e mais uma vez eu peço a vocês. Caso essa meta não seja atendida, bom, vamos demorar um pouquinho mais para publicar o próximo vídeo. Eu peço isso porque essa é a única maneira que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele pode mandar para mais pessoas. Então, se você gostou do vídeo, se achou legal, dê o seu like, ele realmente é muito importante. Presumo que se você chegou até aqui foi porque você gostou do vídeo, então deixa eu dar uma recomendação a vocês. Aqui do lado tem outro vídeo de biografia, só que dessa vez falando sobre o Oppenheimer, que ficou muito famoso por conta do filme. Então clica aí e continua aqui no Universidade Araquímica. Se gostar desse segundo vídeo e não for inscrito, então se inscreva, ative as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Se quiser contribuir financeiramente com o meu trabalho, pense em se tornar um membro. Aqui embaixo é só clicar no botão.